Esse episódio do meu podcast podia muito bem se chamar Na Estrada com o professor Gustavo Reis, ou então Professor Gustavo Reis e a cachorrada, porque os cachorros da vizinhança não param de latir. Excepcionalmente eu não estou no meu estúdio, eu estou na cidade de Bagé, a cerca de 370 quilômetros de Porto Alegre. Bagé é a terra natal da minha esposa, Andréia, vulgarmente conhecida como Morena. Aliás, ao longo dos mais de 10 anos em que nós nos conhecemos, raras foram as vezes em que eu a chamei de Andréia. Andréia é também a mãe da Marina, minha filha de 5 meses, que no último dia 12, na sexta-feira, quando nós viemos de Porto Alegre, a Bagé, teve então a oportunidade de realizar a sua primeira longa viagem de carro. Correu tudo bem, felizmente, se comportou maravilhosamente bem, enfim, tudo indica, depois de 5 meses, que eu tenho uma filha tranquila. Enfim, talvez eu pague caro por estar fazendo esse comentário no futuro. Tomara que não seja o caso. Mas, de qualquer forma, estamos aqui desde sexta-feira, porque dia 12, sexta, celebraram-se aqui as bodas de ouro do meu sogro e da minha sogra, do Arno e da Zulma. Então quero aproveitar para deixar aqui no podcast também registrado o meu abraço a eles por essa data importante. E hoje, domingo, dia 14, é aniversário do seu AD, meu pai. Então um grande beijo também para o seu AD. Estaremos juntos amanhã, quando eu voltar a Porto Alegre. Hoje, infelizmente, não vou poder dar um beijo no seu AD pessoalmente, mas seguramente essa oportunidade não vai faltar. Por que eu estou gravando essa introdução? Primeiro, para justificar a vocês o motivo de não ter saído um episódio de podcast ainda, e segundo, para dizer que eu tive uma ideia que eu achei uma ideia especial, eu achei uma ideia de que vocês gostariam muito. Eu me lembrei que eu tenho o arquivo de áudio, isso, completo, de uma palestra que eu dei recentemente na Bet Educar, essa que é a maior feira e congresso de educação da América Latina, que acontece em São Paulo todo ano. Na edição 2019 eu tive o privilégio e a honra de palestrar na Bet Educar pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, a minha palestra foi sobre os diferenciais dos campeões, o que os campeões fazem de diferente, que vai ser inclusive tema de um dos próximos episódios do podcast, as competências dos profissionais contemporâneos. E na edição desse ano, faz cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, eu falei sobre o novo professor, Design, Sentido e Relacionamento, que é o tema que eu costumo abordar com alguma frequência quando eu falo para contextos formados principalmente por educadores, por profissionais de educação, mas que seguramente são temas que interessam a muitas outras pessoas, virtualmente qualquer pessoa que esteja envolvida em alguma medida com aprender e com ensinar, ou seja, virtualmente todos nós, até porque nenhum de nós hoje em dia tem um bom motivo para parar de estudar. Então eu decidi que esse arquivo de áudio da palestra da Bet Educar vai representar então o arquivo de referência do episódio de número 4 desse podcast. Para você que está ouvindo, eu acredito que vai ser uma experiência bacana, a oportunidade de ouvir, né, de acompanhar exclusivamente por áudio o conteúdo de uma palestra. Para você que estiver assistindo no YouTube ou no Facebook, eu vou colocar os slides sincronizados, então talvez até por isso a versão YouTube-Facebook vai demorar um pouquinho mais para entrar no ar do que a versão em áudio. Mas eu espero, honestamente, do fundo do coração, que vocês gostem desse conteúdo, que vocês aproveitem, inclusive aqueles de vocês que não conhecem o conteúdo das minhas palestras ou que não acompanham essa minha trajetória de palestrante que eu conduzo em paralelo à minha trajetória de professor, que vocês possam ter uma ideia melhor a respeito dos temas que eu abordo e que, em última instância, assim como os 3 episódios anteriores, esse episódio possa servir para enriquecer de alguma forma aí as reflexões de todos vocês que me dão aí a honra do seu prestígio. Então, como manda a tradição, senhoras e senhores, eu sou o professor Gustavo Reis e esse é o episódio de número 4 do podcast Pergunte ao Professor. Então é esse o recado preliminar. A partir de agora vocês continuam com o áudio da palestra da Bet Educar. No final eu volto para as considerações de encerramento. Até daqui a pouco.
eu sempre digo, eu não tenho talento para palestras motivacionais, não é a isso que eu me dedico. Eu procuro promover, oferecer às pessoas palestras reflexivas, palestras que façam pensar. E eu adoro falar para professores, especialmente porque a gente não tem muito tempo para pensar no que a gente faz. Todos nós trabalhamos demais, não é verdade? Todos nós trabalhamos em sala de aula, fora de sala de aula, todos nós trabalhamos em casa, noites, finais de semana, quantas vezes, né? Corrigindo prova, né? Fazendo avaliações, né? E trabalhando em grupo com os colegas, e reunião pedagógica, quer dizer, é uma rotina muito estafante. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade, o privilégio de conversar com os meus colegas professores, eu faço questão de convidar a todos para viverem comigo momentos de reflexão. Quero que vocês todos, por gentileza, agora pensem na sala de aula, no espaço físico da sala de aula que vocês frequentaram quando vocês estavam na primeira série do ensino fundamental. Que naquela época não se chamava ensino fundamental. Tudo bem, né? Se chamava primeiro grau, ou ainda se chamava primário, né? No tempo do primário, do ginásio e assim por diante. Vocês lembram bem da sala de aula? Vocês lembram do espaço físico? Vocês lembram das classes, das cadeiras? Normalmente quem é professor tem essa memória muito viva, né? Tem essa memória com riqueza de detalhes na lembrança, e é exatamente isso que eu quero explorar com vocês. Vocês lembram do nome da tia da primeira série? Podem compartilhar com o vizinho, deve ser algum nome bem estranho, né? Bem estranho. A minha não era um nome tão estranho assim, era a tia Amélia, né? A tia Amélia, anos mais tarde, foi na minha cerimônia de graduação de ensino superior. Foi um momento mágico da minha vida, 15 anos depois, né? Ou mais um pouquinho, na verdade. A tia Amélia estava lá presente, o que me deixou muito feliz. Mas eu quero que vocês lembrem do espaço físico, das classes, das cadeiras, da posição da janela, da mesa do professor. Tinha estrado? Tinha estrado na sala de aula? Vocês lembram se tinha estrado ou não? A maioria está dizendo que de estrada, e a mesa do professor posicionada, possivelmente próxima da janela, posição da porta, os trabalhinhos na parede, né? Um momento bacana da nossa vida. Muita gente acaba decidindo ou escolhendo mais tarde, né? Descobrindo ser professor em função dessas experiências terem sido positivas. Era isso aí. Era isso aí mesmo, vocês têm certeza? Pois bem, isso foi uma confissão. Essa foto foi tirada no final do século XIX, era isso aí mesmo, no final do século XIX, em Boston, nos Estados Unidos. E essa sala de aula, sem a menor dúvida, eu garanto a vocês, era uma sala de aula muito vanguardista para a época. Muito vanguardista mesmo. E eu quero que vocês tentem identificar 3 motivos que fazem com que esse retrato represente uma sala de aula muito vanguardista, muito moderna. 3 coisas. Oi? Objeto, isso, tecnologia de apoio à educação. Essa é uma das coisas. Todos eles estão usando o seu globinho. Vocês observem, tecnologia não precisa ser eletrônica. Turma mista, segunda, muito bom, excelente. Tem meninos e meninas na mesma sala. Vocês repararam? Isso era muito incomum no final do século XIX, início do século XX. Mas tem um terceiro fato. Só os muito atentos vão se dar conta. Tem um quadro, não. Se vocês olharem com muita atenção, vocês vão perceber que há 2 alunos negros nessa turma. E agora que eu falei, vocês encontraram. Ainda não? Vou mostrar para vocês. Uma está aqui? Essa aqui. E o outro rapaz está lá atrás, ó. Lá atrás, na última fileira. E aqui, uma menina. O que naturalmente faz com que a gente, né, descarte a possibilidade dessa foto ter sido tirada no sul dos Estados Unidos. Nesse período. Vocês sabem que a segregação lá permaneceu, e é claro, permanece assim como no Brasil, de maneira velada e infelizmente, por todos os motivos do mundo, até a década de 50, 60, quando começaram os movimentos, Martin Luther King e tudo mais. Então, três motivos para nós acreditarmos que essa sala de aula era uma sala de aula mas muito vanguardista, mesmo muito à frente do seu tempo. Mas o mais importante vem agora. Eu quero que vocês comparem a imagem mental que vocês fizeram da sala de aula que vocês frequentaram com essa aqui. Em termos de mobiliário, por exemplo. Muito diferente? E vocês frequentaram essas salas de aula há 20, 30,
40 anos atrás, eventualmente. Não faz tanto tempo assim. As paredes rabiscadas, vocês estão vendo? Os alunos perfilados, separados fisicamente uns dos outros por corredores. E a julgar pelo ângulo da foto, nós podemos imaginar que o professor estava tirando essa foto, ou o fotógrafo na época, evidentemente, de cima de um estrado. Faz sentido? Porque o estrado eleva, faz com que o professor pareça maior do que ele é, símbolo de poder, símbolo de autoridade. Tem uma série de símbolos muito fortes em uma sala de aula. Agora, o curioso é vocês imaginarem o que aconteceria se eu comparasse um hospital do final do século XIX com o hospital de hoje em dia. Qual é a semelhança? Absolutamente nenhuma. É inacreditável o que a gente vive no mundo da educação, se vocês forem parar para pensar. Se a gente visitar as salas de aula de hoje em dia, muito provavelmente, a gente vai encontrar com muita frequência. Claro que há exceções aqui no chão da feira. Se vocês, empresas que se dedicam a promover as exceções. Mas se a gente frequentar a imensa maioria das escolas, o que a gente vai encontrar é isso. E isso se deve a uma particularidade muito interessante do mundo da educação. A educação é talvez o único setor da sociedade em que até hoje a gente mantém os princípios da produção em massa, por mais que a sociedade tenha migrado em muitos aspectos da sociedade industrial para a indústria, ou o que nós chamamos hoje de indústria de serviços, especialmente nas grandes metrópoles, nos grandes centros urbanos. A gente continua produzindo pessoas ou preparando pessoas para trabalharem no chão da fábrica. Qual é a palavra que define o objetivo de um aluno no final do ano? Ele tem que passar por... Ele tem que trabalhar para passar por média. Vocês concordam? Ele tem que atingir a média. A média normalmente é um número arbitrado numa escala de 1 a 10, que significa que se você conseguir atingir esse número ou mais, você foi bem. Se você não conseguiu atingir esse número, você tem que trabalhar mais duro para poder atingir numa próxima situação. Agora pensem comigo, em que outra situação da vida nós temos uma ambição média? Uma avaliação de performance, por exemplo, você se reúne com a direção da escola, com os gestores, com orientadores educacionais, e eles dizem para você: como é que foi meu desempenho esse ano? Foi médio. Em qualquer outro contexto, a palavra média, ela tem uma conotação negativa. Mas na educação, é a nossa ambição. A nossa ambição é sermos médios. E se nós temos filhos e eventualmente colocamos esses filhos na escola e nós percebemos que o nosso filho, por exemplo, vai muito bem em português, mas muito mal em matemática, nós pensamos: precisamos contratar um professor particular. Faz sentido? Precisamos contratar um professor particular de quê? Muito bem em português, muito mal em matemática, professor particular de matemática. Ou seja, vamos submeter o filho a sessões de dor e de tortura para tentar fazer com que ele atinja para que ele possa se orgulhar de ser um aluno médio em matemática. Isso só acontece na educação. E isso é herança do chão da fábrica, em que é melhor nós termos harmonia no conhecimento e os operários que trabalham no chão da fábrica saberem mais ou menos a mesma coisa de tudo, do que nós termos especialistas que sabem muito de uma coisa e quase nada de outra. Não é à toa que até hoje em muitos vestibulares o que se calcula como argumento de concorrência é a média harmônica. Harmonia. Um pesquisador brasileiro, o Tepscott é um autor de livros muito famoso, mas tem um pesquisador brasileiro que se chama Cisneros. Em 1998, esse sujeito chamado Paulo Cisneros escreveu e conectou duas palavras que a gente tem a impressão de que não são linkáveis: inovação e conservadorismo. Será que é possível ser inovador e conservador simultaneamente? A resposta é sim, é só frequentar uma escola. Na escola nós somos inovadores e conservadores ao mesmo tempo. Nós adoramos novos dispositivos tecnológicos, mas nós temos horror que mexam no currículo, que se mexerem no meu currículo, meu Deus, como é que eu vou dar aula? Nós somos recompensados com mais rotina por performance. Vocês já se deram conta disso? Isso normalmente só acontece em educação. Se você vai bem, ao invés de ter 20 períodos no ano que vem, você vai ter 30, ou seja, 30 oportunidades de repetir as mesmas falas na mesma semana. Isso seria terrível para a imensa maioria das pessoas. Isso é a ambição do professor bem-sucedido.
no ensino presencial. E isso é simplesmente sintoma da inovação conservadora, desse contexto magnífico, mágico, em que a inovação e o conservadorismo andam de mãos dadas. A inovação tentando mudar as coisas e o conservadorismo tentando duramente manter as coisas como estão. Eu escolhi uma trajetória específica, eu escolhi um objeto para tentar mostrar para vocês como isso se manifesta no nosso dia a dia. Eu optei por trabalhar com o ensino à distância. Eu não sei se esse controle está ligado. Ah, não está ligado. Se não está ligado, não tem como funcionar, né, Gustavo? Agora sim. Tá? Eu optei então por escolher a trajetória do ensino à distância, por fazer uma linha do tempo com vocês, para que vocês vejam o que aconteceu com o EAD desde os primeiros registros que nós temos dele, que datam surpreendentemente de 1850. As pessoas dizem, mas como assim? Não tinha notebook, não tinha celular, não tinha YouTube, como é que existia EAD? Claro, existiam cartas, existia correio. E muitos de vocês ouviram falar, por exemplo, aqui no Brasil, no Instituto Universal Brasileiro. Anunciavam página inteira em revistas de grande circulação, vocês lembram? Os caras prepararam muita gente ao longo de muitos anos, Instituto Universal Brasileiro, Instituto Monitor. Pois os primeiros registros são de 1850 e várias tecnologias de educação se sucederam desde então. Todas elas, sem exceção, foram alvo da esperança dos gestores e dos governantes, de que nós estávamos diante de uma tecnologia revolucionária, segundo a qual, a partir de então, nós seríamos capazes de ensinar todo mundo com mais permanência e mais barato. Olha que sensacional. Depois das cartas, ainda na mesma geração, veio o rádio. E aí todo mundo enlouqueceu dizendo, olha, agora nós podemos ouvir o professor, nós não precisamos mais apenas ler as apostilas. E pouco depois disso, ainda como parte da primeira geração, em que o aluno é completamente passivo no processo, veio a televisão. Opa, volta. Isso era uma televisão da época, mais um kit multimídia do que uma televisão, se vocês pararem para pensar. Porque televisão é vitrola e biblioteca e cristaleira, tudo, né, no mesmo objeto mágico. Então a televisão chegou e todo mundo enlouqueceu, dizendo, meu Deus, agora é verdade, nós vamos poder ouvir e ver professores que estão distantes de nós? Sim, é verdade. O tempo passou, a geração se encerrou e não aconteceu nada. Os resultados eram pífios, tanto para o ensino por correspondência, quanto pelo rádio, quanto pela televisão. Mais importante do que isso, o surgimento de uma nova tecnologia não mostrava evidências de que os resultados do seu emprego eram melhores do que o uso da tecnologia imediatamente anterior. Mas ainda assim as pessoas se enchiam de esperança, porque afinal de contas nós, professores, o que nós queremos mesmo é sermos revolucionários do nosso tempo. E fazermos todo mundo aprender mais e melhor, com mais profundidade, com mais permanência. A segunda geração que sucedeu essa geração de 1850 até 1960, vocês vejam, foram mais de 110 anos nessa geração que envolveu uma certa passividade, foi a geração que se estendeu até 1985. O rádio e a TV tinham em comum um detalhe importante e cruel. As transmissões eram todas ao vivo. Não existia nenhum dispositivo de registro e, na verdade, existia até, mas era muito caro. A gente tinha que fazer filmes, a gente tinha que fazer cinematografia para poder registrar e é claro que a gente não podia filmar, né, usar filme, de fato, para filmar todas as aulas e depois reproduzir elas em salas de cinema. Não era nem esse o propósito da televisão. Então as pessoas disseram naquela época, olha, a revolução só não deu certo, na verdade, porque as pessoas não podem escolher o dia e o horário em que elas querem estudar. E se vocês pararem para pensar, isso tem consequências até hoje. Que horas vai ao ar o telecurso primeiro grau? Que vocês nunca assistiram, mas sabem porque viram a propaganda. Isso, 6 horas, 5:30 da manhã. Por que o telecurso vai nesse horário, vai ao ar nesse horário? Para que a pessoa possa assistir imediatamente após acordar, enquanto está tomando café, antes de sair de casa para ir para o trabalho, partindo do princípio de que ela só tem aquela oportunidade para assistir ao telecurso no seu dia a dia. Pois bem, eis que em 1960 começa a proliferação da mídia magnética e as fitas cassete prometem revolucionar
o ensino, porque agora os professores poderão ser ouvidos no horário mais conveniente para os alunos. E, aliás, não só poderão ser ouvidos, mas também poderão ser vistos, porque logo em seguida, depois da fita cassete, surgiu o videocassete, o VHS, e mais tarde, em novas versões, roupagens digitais, surgiu o DVD, e surgiu o CD-ROM, e surgiram todas essas tecnologias que cada uma no seu tempo se prometeram revolucionárias. O que aconteceu? Nada. A gente comparava o resultado do uso de uma certa tecnologia com as tecnologias anteriores e o resultado não aparecia. 1985, uma grande inflexão. Surgiu o computador pessoal. E nesse momento, as pessoas se encheram de esperança porque disseram assim: o que está faltando é interação com os objetos pedagógicos. Vocês estão entendendo? Não é questão do sujeito poder assistir a aula ou ouvir a fita cassete no momento em que ele decidir, não. O que se quer é que haja essa interação com os objetos. E, aliás, não só isso, que os computadores estejam conectados uns aos outros nos laboratórios das escolas e as pessoas possam interagir, não só com a máquina, mas também entre si, cada uma na frente da sua máquina. Revolução! Vamos ensinar todo mundo mais, melhor, mais barato. O que aconteceu? De novo, nada. Mas nesse momento as pessoas já tinham uma desculpa, elas diziam assim: não está acontecendo nada porque a pessoa só tem laboratório de informática na escola. Ela não tem laboratório em casa, ela não tem computador pessoal em casa. E aí os computadores pessoais começaram a invadir as residências e a desculpa era: esses computadores pessoais não estão conectados ao laboratório. Eis que vem mais uma geração, 1995, e resolve esse problema com banda larga. E as pessoas têm os seus computadores de casa conectados muito velozmente com os computadores da escola, com os computadores da universidade. O que aconteceu? Nada. Só que aí, de novo, e isso é o mais incrível, sempre existe uma desculpa para o fracasso da revolução, sempre. A desculpa nesse quinto e último momento era: olha, o problema não é a pessoa não conseguir estudar na escola ou na universidade, e também não é a pessoa não conseguir estudar na sua residência. O problema é que ela não consegue estudar enquanto ela está em trânsito. Olha que ideia brilhante. Vamos fazer as pessoas estudarem em trânsito. E eis que de 2005 para cá só se fala em mobilidade. Vocês concordam? Dispositivos cada vez mais rápidos, cada vez mais velozes, acesso à internet, vídeo, áudio, realidade aumentada, inteligência artificial. O que aconteceu? É fácil de ilustrar. Se vocês eventualmente usam o transporte coletivo, ou mesmo que vocês não usem, se vocês prestarem um pouco de atenção no entorno de vocês, quando vocês veem alguém se deslocando para o trabalho, ou para a escola, ou para a universidade, com o celular aqui diante dos seus olhos, qual a probabilidade dessa pessoa estar estudando? Zero. Ou quase zero. Sejamos honestos, pode ser que alguém esteja estudando. O que tem probabilidade de quase 100%? Dessa pessoa estar desperdiçando mais alguns momentos da sua vida no WhatsApp. Vocês concordam? Ou no YouTube. Mas a última coisa que a pessoa faz enquanto está em trânsito é estudar. E negar isso é negar a realidade, vocês concordam? É só fazer um experimento de campo, é só entrar no ônibus, entrar sei lá, em qualquer situação desse tipo, a gente vê isso acontecendo. Richard Clark é um pesquisador de Princeton, nos Estados Unidos. Em 1994 ele publicou um estudo, o estudo está naquela lista que eu coloquei para vocês no hot site, para aqueles de vocês que quiserem entretenimento pós-palestra. Richard Clark concluiu em 1994, e ele permanece ativo até hoje, sustentando as suas conclusões, que não havia, depois de ler 70 anos de pesquisa, nenhuma evidência de que o uso de uma determinada mídia fazia o aprendizado aumentar. Aí eu leio Richard Clark e fico pensando: por que governo após governo a gente insiste em colocar dinheiro em dispositivo, em computador, em tablet, em celular, um computador por aluno, tudo isso que vocês já cansaram de ouvir? Por que a gente não resolve definitivamente virar essa página e investir naquilo que talvez, só talvez, possa de fato melhorar o quadro, e que se chama qualificação docente? Então eu pergunto para vocês:
Vocês acham, depois disso tudo que eu falei, que no campo da educação à distância nós estamos hoje vivendo uma revolução? Se alguém achava isso, talvez já tenha mudado de ideia, vocês concordam? Não, vamos deixar claro, eu acho, a real é que eu acho que nós estamos de fato vivendo uma revolução, e eu até escolhi uma imagem bem emblemática para dividir com vocês a minha percepção a respeito disso. Essa imagem, essa aqui. Essa imagem deixa bem claro o que nós estamos vivendo hoje em dia quando nós entramos em sala de aula, especialmente no primeiro período da manhã, a mais intensa das sessões de tortura. O primeiro período da manhã. Nós estamos vivendo uma revolução que eu carinhosamente apelidei de revolução do saco cheio. Os alunos não aguentam mais, e se vocês pararem para pensar, nós também não. Só que nós somos reféns da situação, nós não sabemos como fazer diferente, porque nós sempre fizemos assim. Vocês concordam? Alguns estão dizendo assim, talvez não há cedo ou tarde vai concordar. Aqueles que não concordam normalmente dizem assim, não, olha, as coisas são muito diferentes hoje em dia, mas é que essa geração não quer nada com nada. Essa geração é muito diferente dos alunos do meu tempo. Essa geração é puro mimimi. Eles só reclamam, eles não fazem nada, eles não levantam a bunda da cadeira por nada, eles não se interessam por nada. Gente, as pessoas não mudaram tanto assim. É claro que nós estamos vivendo, nesse momento da história da humanidade, um experimento científico em aberto. Nós não sabemos as consequências dessas telinhas na frente dos bebês. E dessas telinhas que começam no Baby Shark, e que vão se estendendo com a galinha pintadinha, e que passam depois, mais adiante, para os seriados, e para os vídeos do YouTube, e para os youtubers, e para os seus ícones, os novos ídolos dessa geração. A gente não sabe ainda as consequências definitivas disso, porque a gente vai precisar esperar essas pessoas envelhecerem. Essa é a verdade, as coisas acontecem mais rápido do que a ciência é capaz de confirmar em termos de saúde mental, física, tudo o que está em jogo nessas condições. Mas uma coisa é verdade, se vocês acham que esses alunos são incapazes de prestar atenção em qualquer coisa, é porque vocês não estão frequentando nem o pátio, nem a sala de aula na hora do intervalo. Eles prestam muita atenção, mas não em nós. Eles não têm normalmente nenhum interesse, nenhum estímulo para prestar atenção na gente. Mas se vocês frequentarem o pátio ou a sala de aula no intervalo, vocês vão ver a atenção definitiva, absolutamente focada nos dispositivos e naquela janela mágica que permite que eles enxerguem um mundo que se expande para muito além dos muros da escola. Muito além. Quando me perguntam, Gustavo, mas você parece tão pessimista, cético, você realmente não acha que tem nada de bom acontecendo, que nós não estamos vivendo uma revolução? Eu digo, olha, se eu tivesse que identificar elementos revolucionários para aquilo que a gente vive, eu teria que dividir esses elementos em 3 componentes. O primeiro elemento é o elemento da comunicação. A maneira como as pessoas se comunicam mudou muito. Cada vez menos norma culta, cada vez mais imagens, ícones, gráficos. E vocês sabem do que eu estou falando se vocês já enviaram mensagens no WhatsApp para outras pessoas cujo texto se resumia a um único emoji. Vocês já fizeram isso? Sim, né? Eu tenho uma irmã médica, é um pouquinho mais velha que eu, mas ela é uma eterna adolescente. Faz uns 2 anos, mais ou menos, que ela só se comunica no grupo da família, que todo mundo tem o grupo da família, né? Nós temos vários, inclusive. Né? No grupo da família, ela só se comunica com as pessoas usando emojis. Exclusivamente emojis. E ela consegue dizer tudo o que ela quer dizer, e mais, entre linhas, inclusive, usando exclusivamente emojis. Ao mesmo tempo, faz 2 anos que eu me comunico com ela usando um único emoji, exclusivamente, que é aquele assim. Você sabe qual é o emoji que eu estou falando? Eu não preciso de nenhum outro emoji para me comunicar com ela. Eu dizia, gente, imagina, dava um trabalho enorme, a gente tinha que explicar, me explica melhor isso, o que você quer dizer com isso? Não, acabou. É muito mais simples, é muito mais prático, é muito mais eficiente. A comunicação, ela não perdeu intensidade, não perdeu quantidade de informação, se é que vocês me entendem. Mas ela ganhou eficiência, ela ganhou praticidade, ela ganhou desenvoltura ao longo desse processo. Em segundo lugar, como segundo componente dessa revolução que nós estamos vivendo,
relacionamento. Mudou definitivamente a forma como as pessoas se relacionam. A intensidade dos laços relacionais não depende mais de distância física, por causa desse maldito dispositivo. Eu olho para essa imagem e eu fico pensando, eu não me surpreenderia, juro que não me surpreenderia, se eu descobrisse nesse momento que essas meninas estão conversando entre si. Não acontece com vocês? A gente participa de conversas, grupos de discussão, tipo, todos no mesmo ambiente, cada um com a cara enterrada na sua tela. E se uma delas amanhã resolve passar as férias na Disney, qual é a primeira coisa que ela faz quando chega lá? Manda uma mensagem para o grupo das amigas dizendo, amigas, cheguei. E as outras dizem assim, que legal, aproveita, amiga. Não existe mais nenhuma grandiosidade em ela estar muito longe. Porque sob o ponto de vista de quem está aqui na telinha, do público seleto daquela aplicação, daquele grupo, faz diferença? Não faz a menor diferença. E em terceiro lugar e mais importante, nós estamos vivendo, aí sim, uma revolução comportamental. E para poder elaborar em torno dessa revolução, é claro, não podia ser diferente, eu trago um pouquinho de matemática. Todo mundo aqui já ouviu falar na curva de Gauss? Se não ouviu falar, quando eu desenhar, vai lembrar. Lembrou? A curva de Gauss serve na estatística para a gente representar populações, distribuições que são chamadas de normais, ou seja, dentro da normalidade existe uma grande incidência de fenômenos na natureza que se distribuem de acordo com essa curva. Por exemplo, a altura das pessoas em uma determinada região geográfica tende a se distribuir de maneira normal, certo? Se a média, por exemplo, das alturas de uma população é 1,70 m, por exemplo, a maioria das pessoas daquela população medirá algo próximo de 1,70 m. Faz sentido? Isso significa que não haverá ninguém com 1,40 m? Sim, haverá. Porém, haverá poucos. Faz sentido? Isso significa que não haverá jogadores de basquete com 2 metros de altura? Não. Mas haverá poucos. Todo mundo comigo? Então a curva normal serve para representar esse tipo de comportamento, esse tipo de distribuição. Olha, eu dando aula de estatística, mais um sonho realizado na Bet Educar 2019. Esse tipo de curva serve para a gente representar populações desse tipo. O que é normal fica no meio, mais populoso, representado por aquela área laranja. Faz sentido? O que é menos populoso, fora do normal, portanto, representado pelas duas áreas azuis, a direita e a esquerda do pico do chapeuzinho. Pois em 1975, se nós fôssemos representar, digamos assim, a sociedade, e aí, claro, dentro de certos recortes, podemos escolher grandes centros urbanos, enfim, ou uma cidade como São Paulo, ou uma cidade como Nova York, não importa, né? Ou uma cidade do interior, ou uma zona rural de uma determinada região. Em 1975, nós seguramente usaríamos uma curva normal bem íngreme para representar muitos aspectos da sociedade, porque comportamentalmente falando, a normalidade era bem definida. O que era normal em 1975, por exemplo, no Brasil, em termos de filhos por mulher, vocês têm ideia disso? Aproximadamente 4 a 4,5, entre 4 e 4 filhos e meio por mulher. Já era uma evolução, porque 20 anos antes, na década de 50, a média era 6 para 7, só para vocês terem uma ideia. Aliás, isso não surpreende, né? Porque não havia Netflix, não havia dispositivos móveis, e também o divórcio era ilegal no Brasil, dá para acreditar? Em 1975. Só que mesmo assim, mesmo com uma grande camada da sociedade representando aquilo que a gente conhece como normalidade, ou na época conhecia como normalidade, havia alguns grupos que fugiam do normal. Por exemplo, na esquerda, o fenômeno punk rock. Os punks, as pessoas que curtiam punk rock eram pessoas muito estranhas, mas eles começaram a se tornar numerosos nessa fase, a ponto de serem estatisticamente significativos. Na outra ponta vocês tinham os nerds, ou nerds, se vocês quiserem chamar, os aficionados por computadores. Os computadores pessoais estavam entrando nas residências e aquelas pessoas estavam virando as noites programando, né, e produzindo código, e não se sabia exatamente por quê. Na verdade, tudo fazia parte de um plano. A razão era que eles se tornariam milionários poucos anos depois, mas isso não vem ao caso. O fato é que esse tipo de comportamento era muito fora do normal para a época em 1975. Damos um salto de 20 anos.
Vamos até 1995. Está aí a antiga curva normal. A gente começa a observar a sociedade em inúmeros aspectos, nas suas diferentes nuances, e a gente percebe que a curva normal parece ter se achatado um pouquinho. E a gente fica com um pouco mais de dificuldade de recortar aquilo que a gente conhece por normalidade. Porque os grupos aparentemente transgressores se tornam mais numerosos. Por exemplo, o que era fora do normal em 1995? O fenômeno grunge. Nirvana, né? Aquela indiferença em relação à vida, em relação à alegria de viver e tudo mais. Mas mais surpreendentemente ainda, o que era muito estranho na década de 90? Tatu e piercing. Cara, eu lembro, quando eu estava no colégio, eu tinha um colega que tinha uma tatuagem. A gente dizia, o tatuado. Era um golfinho no braço aqui assim. O tatuado aquele. Era ponto de referência. Parem para pensar, o que é mais comum hoje? É a pessoa ter pelo menos uma, às vezes muito mais do que isso, pelo menos uma tatuagem. Ponto de referência está passando a ser o não tatuado. Vocês concordam? O que significa que o que era estranho virou normal. E esses movimentos estão sempre acontecendo na nossa sociedade e acontecem com frequência. E se a gente salta mais 20 anos, a gente chega em 2015 e percebe que, olhando para as duas curvas anteriores em relação àquilo que a gente representa hoje como normalidade, essa curva normal está ficando meio achatada. Mas a gente ainda tem fenômenos considerados relativamente anormais nas pontas. Por exemplo, na ponta esquerda nós temos homeschooling. Muitos de vocês já ouviram falar. Pais que estão frustrados com o sistema escolar que nós, assim como nós os conhecemos, e que decidiram ensinar ou educar seus alunos em casa. Meu filho não vai mais para a escola. Em 2017 já eram 6 mil as liminares protegendo os pais, porque é inconstitucional, você sabe melhor que eu. Os pais têm que colocar os filhos na escola. Mais de 6 mil no Brasil. Esse número no mínimo dobrou em 2018, eu garanto para vocês. E lá na outra ponta vocês têm anti-internet, pessoas que viraram reféns dos dispositivos, que não aguentam mais as 150, 200 notificações que recebiam por dia, ou que recebem por dia, e decidem comprar um aparelho que serve só para fazer e para receber ligações. Existe uma explosão no uso desses dispositivos. Agora vocês vão convir comigo, no momento histórico que nós vivemos, isso não tem nada de normal. Faz sentido? O que eu quero mostrar para vocês com isso, que em termos de comportamento da nossa sociedade, observem, quando a gente compara a área laranja, o que representava a área laranja mesmo lá no primeiro slide? A população normal. Com as duas áreas em azul, o que representavam as duas áreas em azul? A população fora do normal. Quando a gente compara essas duas áreas visualmente, o que parece? Parece assim que os fora do normal se tornaram tão numerosos ou quase do que os normais. Isso merece uma interjeição. Isso merece. Sabe por quê? Porque é nesse momento que a gente conclui que já nos dias de hoje, o normal é ser estranho. Difícil mesmo é a gente encontrar alguém completamente normal. Vocês podem fazer esse experimento social agora mesmo. Escolha um vizinho, não importa se você conhece ele ou não. De preferência, um vizinho que você não conhece. Isso, nesse momento, vire para esse vizinho, vire 90 graus, assim, escolhe um lado e observe bem esse vizinho. O que há de normal nesse vizinho? Se você acabou de concluir, nada. Não há absolutamente nada de normal, nem no seu vizinho da direita, nem no seu vizinho da esquerda. O que nós fazemos nas escolas? Nós pegamos 40 pessoas totalmente estranhas. Não só estranhas umas em relação às outras, mas estranhas no seu íntimo. Colocamos todas elas no mesmo ambiente e dizemos, a partir de agora, trigonometria. Qual é a chance disso dar certo? Faz tempo que não dá. Se deu em algum momento, é porque as pessoas não tinham válvula de escape, não tinham a escotilha representada pelo seu telefone celular. Todos vocês já flagraram alunos navegando na internet durante a aula? Por quê? Porque aquilo não faz nenhum sentido para nenhum deles. Agora, existe um ponto importante de convergência nisso tudo.
sabia que vocês iam adorar esse slide. Ele representa o ponto de convergência. O ponto de convergência é, se vocês conversarem com cada um deles, eu garanto, a dor vai ser a mesma. Eles vão dizer, não é que eu não queira, eu não consigo prestar atenção. Acontece com vocês também. Vocês não concordam? A gente não consegue prestar, a gente tenta se focar e não consegue. A gente é alvo de distrações, de notificações, de estímulos o tempo todo. E que jogue a primeira pedra àquele de vocês que sempre navega na internet usando uma única aba no navegador. Seria muito estranho. Não existe essa pessoa, vocês concordam? A gente sempre navega em 2, 3, 4, 5 abas ao mesmo tempo. Porque a nossa atenção está naturalmente fragmentada e ela se revela até no momento em que a gente decide algo tão singelo quanto usar um navegador. Em 1990, uma pesquisadora de Stanford chamada Elizabeth Newton conquistou o título de doutora em psicologia realizando um experimento super simples. Ela dividiu os participantes do seu experimento em 2 grupos. O grupo dos tappers, que são os, em tradução livre, batucadores, e o grupo dos listeners, essa é mais fácil, o grupo dos ouvintes. Ela selecionou uma lista com 40 músicas, certo? Imagina, uma lista com 40 músicas muito conhecidas. Por exemplo, Atirei o Pau no Gato. Veio a música na cabeça? Todo mundo sabe. Porém, os batucadores não estavam autorizados a emitir nenhum som. Eles tinham simplesmente que batucar Atirei o Pau no Gato. Vocês sabem a música? Reconheceram que eu batuquei? Vocês sabem a música? Não, dessa vez vocês não sabem. Reconheceram que eu batuquei? Parabéns a você, bom! Música muito fácil, muito simples. Marcha Soldado. Estou usando músicas bem simples, vocês vejam. Verdade, né? Isso foi meu erro dos Paralamas do Sucesso. Eu não sei como vocês não reconheceram uma música tão incrivelmente conhecida. Eu falei, veio a música na cabeça, não veio? Pois bem, o que essa pesquisadora procurou descobrir foi qual a expectativa dos batucadores versus a realidade dos ouvintes. Quando a gente batuca uma música, a gente tem uma expectativa de que a pessoa vai adivinhar a música que a gente está batucando. Vocês concordam? E quando a gente é ouvinte, a gente tem uma expectativa em relação ao número de músicas que a gente vai, de fato, adivinhar. Vocês concordam? Que a gente vai acertar, né? Nesse experimento. Pois bem, olha que curioso. Olha que curioso. Expectativa. Expectativa dos batucadores. Se vocês fossem os batucadores, o que vocês esperariam que as pessoas seriam capazes de adivinhar? Dá um chute, percentual. Quanto? 100%? 100% que otimismo? Não. 70%? 50%? 40%? Pois bem, na pesquisa da Elizabeth, de fato, 50%. Essa era a expectativa dos batucadores. Beleza, realizaram o experimento, repetiram o experimento à exaustão. Qual foi o índice de músicas corretamente identificadas? Expectativa de quem batuca, 50% das pessoas vão adivinhar o que eu estou batucando. Realidade, 1 em cada 40 músicas foi corretamente identificada. Eu penso nisso toda vez que eu tenho que dar aula de análise combinatória. Eu sou o batucador. Os meus alunos são os ouvintes. Eu tenho 40 alunos na minha frente, quantos vão me entender? 1.
Talvez nenhum, porque tem o desvio, né? Vocês concordam? Vocês entendem? Professores são batucadores. A música que toca na nossa cabeça não é a mesma música que toca na cabeça da imensa maioria dos nossos alunos. Lembrando sempre que nós estamos reunindo 35, 40 alunos completamente estranhos. Estranhos no seu íntimo e estranhos uns em relação aos outros. Um está pensando em montar Lego, o outro está pensando no e-commerce que ele quer abrir, com o vizinho. A terceira está pensando na conta do Instagram que ela vai abrir para poder pegar o trem do slime. Vocês estão entendendo? É completamente fragmentado. E nós queremos batucar alcanos, alcenos e alcinos. Nós queremos batucar logaritmos. Nós queremos batucar a Idade Média, na esperança de que todos eles, ou quase todos eles, nos entendam. Não vai acontecer. O resultado vai ser isso. Vocês vão encontrar essas carinhas na sala de aula. Essas carinhas que revelam uma enorme impaciência. Vocês já se deram conta? Está demorando, não estou conseguindo aprender. Já dediquei 4 minutos da minha vida a essa matéria, não consigo aprender. 4 minutos inteiros. Como assim, professor? Essa impaciência normalmente, cedo ou tarde, se converte em desinteresse. A pessoa, à medida em que ela se impacienta, ela passa a não mais se interessar, porque afinal de contas, né, se eu não consigo aprender em 4 minutos, é porque eu não vou aprender ao longo do resto inteiro da minha vida. E cedo ou tarde esse desinteresse se converte em indiferença. Indiferença é pior que desinteresse, porque a indiferença se manifesta no momento em que vocês decidem não mais investir energia no processamento, na absorção, na compreensão de um novo conteúdo. Não vou investir energia para quê? Isso não me interessa, eu não gosto disso, eu nem queria estar aqui. Vocês entendem? É uma evolução de sentimentos. Em 1977, um pesquisador americano chamado Mills publicou um estudo em que ele ousou traçar a curva da atenção. Na horizontal nós temos a duração de um período de aula de 40 minutos, um período médio de 40 minutos. Na vertical nós temos o percentual de alunos prestando atenção. Instalou câmeras em anfiteatros de várias universidades nos Estados Unidos e começaram a monitorar. Em 1977 não tinha dispositivo móvel, não tinha notebook, não tinha nada disso. Começaram a monitorar as respostas físicas dos alunos, procurando indicadores de que a sua atenção tinha se rompido. Todos nós sabemos, né? Quando a nossa atenção se rompe, a gente normalmente manifesta fisicamente. Perceberam os pesquisadores, o Mills e os seus colegas, que nos primeiros 5 minutos de aula, aproximadamente, a atenção se manifestava de maneira crescente. Que era quando o aluno encerrava uma conversa lateral, era quando o aluno voltava do banheiro, mas ainda não tinha se sentado, ainda não tinha parado. Bom, agora vou prestar atenção. Isso acontecia ao longo dos 5 primeiros minutos. E vocês vejam que a gente chegava ali quase em 100%, 100% a gente nunca consegue atingir, porque sempre tem aquele aluno ou aquela aluna, sim, exatamente esse em quem você pensou agora. Que não adianta, não há o que a gente faça, a pessoa não vai prestar atenção. A minha dúvida, porém, é anterior a essa. A minha dúvida é por quanto tempo vocês acham, 40 minutos o período, certo? Por quanto tempo vocês acham que esse nível de atenção, próximo de 100%, se sustenta? Por quanto tempo? Pode dar chute. 5 minutos? 30, 15 minutos, 15 minutos. 10 minutos, mais alguém? Mais alguém? Cara, vocês são otimistas. São muito otimistas. Mas, incrível. A resposta é 0 minutos. Nós estamos diante de um ponto de máximo global dessa curva. E vocês observem que coisa curiosa, né? Essa atenção ela diminuía em 1977 duramente, a ponto de 20 minutos transcorridos da aula, apenas 1/4 dos alunos estar prestando atenção, e mais adiante, com 30 minutos, 1 em cada 5 alunos permanecia prestando atenção. Gente, como será que é esse gráfico hoje? Eu tenho razões para acreditar que em algum momento esse gráfico vai tangenciar o eixo do X. Se é que vocês me entendem, em que em algum momento da aula nós teremos perdido todos.
Talvez alguns de vocês tenham ficado curiosos para saber o que aconteceu aqui, né? Por que esse resgate de atenção? Esse normalmente, os pesquisadores escreveram isso, e mantendo a seriedade, esse normalmente é o momento em que o professor usa a palavra finalmente. O professor disse, finalmente, E aí havia 2 motivos para isso. O primeiro motivo, normalmente o professor guarda o melhor para o final. O que é realmente importante, o professor quer aquele clímax, afinal a sua aula é uma ópera bufa, é uma coisa louca, né, que todo mundo se interessa, todo mundo se agrada, então ele guarda o melhor para o final. No inglês eles dizem save the best for last, guarde o melhor para o final. Só que se esse professor nos frustrar e não tiver guardado o melhor para o final, pelo menos é o final. Vocês concordam? Então a nossa dor tem hora para acabar. A menos que esse professor esteja nos enganando. Eu fico imaginando, a pessoa assiste isso aqui e depois vai para a sua escola e nos 5 primeiros minutos em diante ela começa a cada 2 minutos a dizer finalmente, 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 não foi dessa vez, finalmente, 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 para tentar sustentar esse grande... Não recomendo que vocês façam esse experimento, mas de qualquer forma fica o registro. Quando eu decidi voltar para a universidade, inspirado talvez pelo professor Celso, quando eu decidi que estava na hora de eu me tornar um mestre Jedi, eu fui fazer um mestrado em design. E claro, fui a alegria dos meus colegas que só me perguntavam basicamente se era design de interiores ou design de sobrancelha, qual dos 2 designs que eu ia fazer. Eu disse, não, é o design estratégico aplicado na educação e tal. E uma das curiosidades que eu tive nessa época foi a de saber o que promovia essa ruptura, o que causava esse rompimento da atenção. Então reuni 7 ex-alunos, alguns formados, outros quase formados, todos com ampla experiência educacional, e conversei com eles. Eu disse, vem cá, por que vocês fogem da aula emocionalmente, espiritualmente? Por que vocês permanecem só fisicamente lá dentro? E eles foram honestos. Eu espero que vocês estejam preparados para saber por que se rompe a atenção. A primeira das 5, o número 5, né? Fazer um top 5 de trás para frente, né? Tipo o velho CQC, tá? Número 5, me ligaram do trabalho, professor, ou de casa, é urgente, eu preciso dar atenção para o meu dispositivo. Isso acontece quando ele gosta de você. Ele quer lhe proteger da verdade. Tá? Vamos deixar claro. Então não é a justificativa legítima, mas é uma justificativa que eles eventualmente usam. A segunda é uma clássica. Professor, a sua aula está tão espetacular que eu resolvi procurar referências adicionais no Google para aprofundar os meus estudos. Então as 2 primeiras, na verdade, são para proteger. As verdadeiras mesmo, e que para mim como professor foi um pouco difícil de processar, vem a partir de agora. A terceira, esse professor conta histórias demais. Vocês trabalham com educação, vocês já participaram de alguma palestra sobre storytelling? Sim, contar histórias. Cada vez mais as pessoas valorizam a contagem de histórias, né, para contextualizar o aprendizado, para dar algum aspecto útil para aquilo que a gente estuda, ou pelo menos tornar esse aspecto útil um pouco mais evidente. O que eles deixaram claro é que se essas histórias forem muito numerosas, e especialmente se não estiverem conectadas com o fio condutor da aula, eles vão usar isso como alternativa ou como gatilho de fuga, gatilho de escape. Ou seja, tomem cuidado quando vocês decidirem contar anedotas da vida pessoal de vocês. Humor é bem-vindo, claro que é bem-vindo, não resta dúvida, mas existe um ponto de saturação. É como colocar açúcar num cafezinho. A gente bota a primeira colher, dilui, a segunda dilui, na terceira já vira uma gosma, mas pois é assim que eles fizeram questão de revelar para mim. Em segundo lugar, já sei essa matéria, e o pior é que muitas vezes eles já sabem mesmo, porque já assistiram N aulas no YouTube, gostaram da aula de vocês e resolveram estudar em casa. Aí chegam na sala de aula e já sabem a matéria, a gente tem vontade de dar um soco na cara. Nós, professores, vocês concordam? Que a gente se sente inútil, a gente devia se orgulhar. Que afinal de contas nós fomos os catalisadores desse comportamento mágico, o estudo espontâneo. Olha que maravilha, não é isso que a gente quer? Que as pessoas sigam as suas trajetórias depois da gente e continuem estudando. Lindo, né? É só para deixar vocês um pouco mais alegres, assim, antes da justificativa de número 1. Porque essa dói. Dói. Dói demais.
Estou assistindo essa aula aqui, né, mas eu sei que se eu estivesse em casa assistindo no YouTube ou na plataforma X, eu ia estar aprendendo muito mais do que eu estou aprendendo aqui. E normalmente, como eles são muito impacientes, o tempo que eles dedicam para realizar esse escrutínio ao longo dos anos vem diminuindo. Eles nos concediam 10 minutos, depois 7, depois 5, 3, 2, hoje talvez, em 1 minuto e meio, a gente já tem que começar a dar o recado. Se não, desculpa, WhatsApp. É assim, vocês sabem que é assim. É instantâneo, é imediato. E aí o professor olha para isso e se sente como? Por que que eu escolhi essa merda? Gustavo disse que a gente se descobre. Pois é. Fica bem claro, ou assim espero eu, o quanto nós precisamos inovar nesse campo, né? Nessa área de interesse geral, não é a nossa área de interesse, é uma área de interesse da sociedade. E existem, é claro, várias perspectivas de inovação. Essa não é uma palestra sobre inovação, então não vou me estender especificamente em relação a isso, mas tem alguns conceitos que eu faço questão de deixar muito claros. Em primeiro lugar, o que é aquele símbolo que está no meio ali? Aquele C comprido, espichado. Isso é a teoria dos conjuntos, hein? Isso é 5ª série, fundamental. Tem professor aqui? Isso é o famoso está contido, lembra? Chutaram contém, né? Tudo bem, está perdoado, né? Tudo certo. Esse é o famoso está contido, na voz passiva, assim mesmo. E o que eu quero é deixar claro para vocês, que a inovação tecnológica está contida na inovação, ou seja, não precisamos ser tecnológicos para sermos inovadores. Mais ainda, não precisamos de eletrônica, não precisamos ser digitais para sermos inovadores. Podemos fazer muito sem eletricidade. E tomara que vocês concordem comigo daqui a pouquinho. Sob o ponto de vista organizacional, existe uma definição bem dura daquilo que a gente conhece como processo inovador. Ele é composto por 3 partes. Primeiro, para ser inovação tem que ter novidade, mas se for só novidade é invenção, não é inovação. Segundo, tem que ter proposta de valor. Se eu simplesmente propuser algo novo, mas aquilo não vier acompanhado por uma proposta de valor, ninguém vai encontrar justificativa para colocar aquilo em prática. Vocês concordam? E em terceiro e último lugar, tem que dar resultado. E normalmente esse resultado, para se revelar, precisa ser medido de alguma forma. Então, sob o ponto de vista dos negócios, da administração de empresas, de business, novidade, valor e resultado são os 3 pilares que caracterizam a inovação. Porém, como eu disse para vocês, eu optei por fazer um mestrado em design. E descobri que no design as inovações normalmente são classificadas de maneira um pouco diferente. São classificadas de acordo com 2 grandes esferas de inovação. A inovação chamada de incremental, que é aquela em que a gente melhora um pouquinho aquilo que a gente fazia antes, mas não muito, para não sair da zona de conforto. E a inovação chamada de radical. A inovação radical ela é sempre acompanhada de mudanças no significado dos artefatos, dos produtos, dos serviços, das experiências para nós. Sempre. Mudanças no significado normalmente resultam em mudanças no sentido da experiência para nós. Muito importante. E aí, gente, eu fiquei pensando. Nós sabemos que no mundo da educação, normalmente a gente trabalha de maneira tridimensional. A gente trabalha cognição, cabeça, a gente trabalha comportamento, mão, e a gente trabalha coração, emoção. É impossível dissociar a educação desses 3 elementos ao mesmo tempo e trabalhar apenas um. A gente tem que trabalhar os 3 ao mesmo tempo toda vez que a gente está envolvido em um processo pedagógico. Ora, então por que não de fato, definitivamente colocar em prática a palavra da moda no mundo da educação? Vocês sabem qual é a palavra da moda? A palavra da moda é empatia. Só que a imensa maioria das pessoas tem uma visão muito rasteira do que vem a ser empatia. Quando eu falo empatia, empatia é o quê? Se coloca no lugar do outro. Ver o mundo como os outros o veem. Vocês estão vendo? Normalmente é assim, mas não é só isso, gente. Não é só isso. E parte da minha missão hoje é fazer com que vocês vão embora com um modelo conceitual de empatia para colocar em prática nas escolas de vocês. Esse modelo conceitual começa pelo que vocês acabaram de falar, ver o mundo como os outros o veem. É impossível manifestar empatia sem nós nos colocarmos no lugar do outro. Só que tem 3 outras coisas que tem que acontecer e infelizmente não acontecem. Segunda delas,
compreender a visão de mundo alheia. Você precisa investir energia para entender por que aquela pessoa vê o mundo daquela forma. Especialmente se essa maneira de ver o mundo for muito diferente da maneira que você tem de ver o mesmo mundo. Em terceiro lugar, e talvez aí seja o pior dos elementos, não julgar. De novo, ver o mundo como os outros o veem, compreender a visão de mundo alheia e não julgar. Olha, eu vejo o mundo da sua forma, eu fui capaz de me colocar no seu lugar e eu compreendo a sua visão de mundo, mas eu não concordo. A sua visão de mundo está errada. O que é isso? Rede social. Vocês já se deram conta? Isso acontece o tempo todo, na rede social. As pessoas querem posar de magnânimas dizendo, não, eu entendo a tua visão de mundo, mas ela não presta. Está julgando. Então não é empatia. E em quarto e último lugar, se tudo isso acontecer e a pessoa que é alvo da sua empatia não souber, não serviu para nada. Comunicar essa compreensão. De novo, ver o mundo como os outros o veem, compreender a visão de mundo alheia, muito importante, não julgar e comunicar essa compreensão. Foi aí que eu tive um insight. E evidentemente esse insight não é um insight profundo, não é um insight que vai me posicionar entre os grandes pensadores da humanidade, é só uma pequena sugestão. Talvez tenha chegado o momento da gente repensar a maneira como a gente apresenta os conteúdos para os nossos alunos. Uma frase comum no âmbito escolar seria: hoje nós vamos estudar logaritmos. Se vocês se comportarem bem, vocês vão adorar. Observa, hoje nós vamos estudar logaritmos, cognição, vocês concordam? É nisso que nós vamos pensar. Se vocês se comportarem bem, vocês vão adorar. Nessa ordem, trabalha a cognição, induz o comportamento e tenta, frustradamente, promover a emoção. Gente, por que a gente não tenta inverter isso com mais frequência? Assim. Foi sutil, eu sei. Ó. Por que a gente não tenta se aproximar dos alunos, desenvolver habilidades relacionais para saber quem é o nosso aluno que está querendo desenvolver o e-commerce com o vizinho? E mostrar para ele que se ele estudar história, talvez ele entenda os mecanismos econômicos que regem aquelas transações financeiras. E se ele entender matemática, talvez ele possa entender os impostos e a tributação e tudo o que vai envolver aquela atividade do seu e-commerce. E se ele entender física, dependendo do produto que ele está vendendo, ele vai entender questões relacionadas à logística e a armazenamento. E se ele entender química, dependendo daquilo que ele está vendendo, talvez ele possa saber um pouco mais a respeito das possibilidades de reações químicas que podem acontecer ao longo do tempo e do que ele deve evitar. Vocês estão entendendo? É contextual. Só que dá um trabalho enorme, porque a gente precisa conhecer cada um dos 35 estranhos que estão reunidos na mesma sala. Mas eu garanto a vocês que no momento em que vocês simplesmente se aproximarem, e isso fica muito claro, tem literatura pesada que justifica isso, no momento em que vocês se aproximarem dessas pessoas, algo mágico vai acontecer. Essa pessoa vai olhar para vocês e vai dizer assim: esse professor se interessa por mim, essa professora se importa comigo. E naquele momento, o seu comportamento como aluno, como aluna, vai melhorar um pouquinho, como manifestação de gratidão por vocês terem se aproximado e terem querido saber um pouco mais a respeito de quem é aquela pessoa. Porque, afinal de contas, por mais estranho, assim como seus vizinhos, né? Continua sendo uma pessoa, com os seus estímulos, com os seus interesses, com as suas nuances. E aí algo mais mágico ainda acontece, sabe o que é? Quando a gente trabalha a emoção por intermédio dessa aproximação do relacionamento e a gente consegue melhorar o comportamento, lá no final, na avaliação, o que a gente se dá conta? De que o mais provável é que a gente possa aferir que aquela pessoa aprendeu mais. Então a gente trabalha a emoção para impactar comportamento,
E no momento que o comportamento melhora, o desempenho cognitivo também melhora. Gente, quanto tempo faz que a gente está insistindo nas mesmas práticas, sem nenhum resultado que justifique essa manutenção? Finalmente, foi o primeiro e único finalmente que eu falei, hein? Finalmente, eu trago a vocês uma reflexão minha. Eu sou formado em Ciência da Computação, originalmente, lá em 1995. Eu tenho um mestrado em Design, que eu concluí em 2015, 20 anos depois, e durante todo esse período eu exerci o ofício de professor de matemática. Não sou licenciado, não sou bacharel em matemática, mas trabalho como professor de matemática há mais de 20 anos, isso era muito comum. Muitos de vocês tiveram professores livre-docentes, certo? Eu sou já um fóssil, né, sob esse aspecto e, consequentemente, eu exercia e exerço até hoje esse belo ofício. Que diabo eu vou falar de relacionamento, de sentido, de emoção para o público altamente qualificado da BET Educar? Aí eu fui obrigado a visitar trajetória. Esse sou eu em 1976, já mostrando desde cedo que eu sempre gostei muito de me comunicar. Sempre. A vida inteira. Aliás, há indícios de que a genética ela é preponderante com relação a esse aspecto também. Essa é a Marina, minha filha. Ela tem 3 meses. E já está dando sinais de que a genética impactou a habilidade. É cedo para dizer, ainda é verdade. Mas, na verdade, só coloquei esse slide aqui, é porque eu tenho 44 anos, eu demorei um pouco para ser pai. A Marina é a minha primeira filha. E ao longo desses anos todos, eu cansei de ver palestrantes colocando fotos dos seus filhos bebês. Porque dá like, dá joinha, funciona. Então, hoje é o dia da minha vingança. A minha vingança pessoal, professor Carlos André, a minha vingança pessoal está concretizada. Mais tarde, eu esbarrei numa oportunidade de começar a dar aula quando eu ainda era muito jovem, mas já me vestia muito bem. Como vocês podem ver. Eu tinha 16 anos nessa época, 17 anos na verdade, recém-feitos, e isso era um aulão de véspera no pré-vestibular onde eu já trabalhava. Tem aulão de véspera aqui também, né? Véspera do vestibular, assim, reúne os alunos todos, uma panela de pressão, tipo, nós vamos dar a prova inteira, vocês estudaram o ano inteiro em vão, porque eu vou dar todas as questões hoje. Não tem? Esse tipo de coisa? Pois é. O aulão de véspera eu estava lá, e lá pelas tantas, eu tentando me concentrar, polinômios, meio trêmulo, vocês estão vendo a letrinha, estava todo cuidado, meu primeiro pré-prova, não posso cagar aqui de jeito nenhum. Quando lá pelas tantas eu olho para os alunos e eles estão todos olhando para a porta e rindo. Não estavam mais olhando para mim, estavam olhando para a porta ficava afastada assim. Eu senti, estou sofrendo um processo de fritura. Vamos ver se eu consigo gerenciar. Quando eu olhei para a porta, estava na porta um outro professor de matemática, diretor desse pré-vestibular, sorrindo para mim, segurando um pratinho com algumas bolachinhas recheadas e um copinho de leite, dizendo assim: professor Gustavinho, desculpa interromper, mas está na hora do seu lanchinho. Eu tinha 17 anos. Os meus alunos tinham 17 anos. Vocês imaginem as consequências disso, em termos de moral, né, em termos de saúde mental, naquele momento. Claro, me aproximei, peguei, né, tentando disfarçar o constrangimento, peguei o leitinho, né, coloquei em cima do estrado e disse: professor, eu estou dando aula, eu vou comer depois. Nesse meio tempo ele tirou essas fotos, entre elas essa foto que vocês estão vendo, e eu olhei para a porta e ele continuava na porta. Eu dizia: tá, não terminou? E ele olhava para mim, sorria, e olhava para os alunos, sorria, olhava para mim, sorria, até que ele disse: vocês devem estar achando que fui eu que trouxe isso aqui para ele, né? Não foi. Foi a mãezinha dele que trouxe para ele. A risada foi um pouco mais estridente, assim como a de vocês agora, que me faz revisitar essa memória. Hein? Muito obrigado a todos vocês por me permitirem esse momento mágico. Né? Eu virei para o quadro, escrevi P de X igual, e nesse momento houve uma explosão de alegria na sala de aula. E quando eu olhei para a porta, quem estava na porta? A minha mãezinha, abanando para mim. Tudo orquestrado. Tudo orquestrado.
Mais tarde ele me disse, olha, nós estávamos, na verdade, te testando, porque se sobreviveu aí, sobrevive a qualquer coisa na escola, né, no pré-vestibular daqui para frente. Foi realmente sensacional. Então, vocês vejam, comunicação desde cedo. Esbarrei nessa oportunidade de lecionar e de trabalhar a cognição, porque é o que a gente faz enquanto a gente leciona o tempo todo, a gente desafia aos alunos e desafia a nós mesmos a darmos aulas cada vez melhores. Mas não demorou para eu descobrir que o que eu realmente gostava era disso. O que eu gostava mesmo, sim, o que eu gostava mesmo era de estar cercado pelos alunos, de estar rodeado por eles, de fazer amizade. Eu adorava isso aí. E eu tive uma escola de matemática em Porto Alegre até 2017, foi o último ano em que a gente operou. Em 2018 eu resolvi me virtualizar completamente, resolvi trabalhar exclusivamente online e eu confesso a vocês, eu sinto uma falta danada disso aí. Sinto uma falta enorme desse contato, desse abraço, né? Desse desejo de vitória, né? desse objetivo em comum de olhar nos olhos dos meus alunos e pensei, isso jamais vai ser possível online. Me enganei. Me enganei porque comecei a colocar cada vez mais aulas na internet e lá pelas tantas, no meu aniversário, no ano passado, chega uma mensagem como essa. Depois que conheci o Senhor, minha vida mudou. Talvez aquilo ali signifique para pior, em algum idioma, né? Em algum idioma desconhecido, mas tomara que não. Percebi que não é um bicho de 7 cabeças. As celebrações pelo sucesso continuavam. Passei em medicina. As aulas são ótimas. Não para de atualizar. Eu já passei, mas não para. Tem mais gente para passar ainda. Generosidade. Cara, estava prestes a desistir da faculdade, até conheci seu canal, estou aprendendo matemática como nunca aprendi na vida, muito obrigado. Resgate de esperança. Sozinho no estúdio, olhando uma câmera. Que professor incrível, minha inspiração para ser professor também. Ajudando a nutrir os nossos sucessores. Ajudando a fazer com que pessoas decidam pelo magistério, o que é cada vez mais difícil, você sabe. Olhando para uma câmera. Tudo isso é possível, tudo isso é viável. Se mesmo à distância a gente trabalhar relacionamento, usar alguns instrumentos de design e lembrar todos os dias que o nosso ofício, nós professores, todos os dias da nossa vida, se resume a construir sentido. Tem que fazer sentido para nós e tem que fazer sentido para quem a gente ajuda. E eu espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido para vocês estarem aqui comigo hoje. Tá bom? Muito obrigado. Então essa foi a palestra da Beth Educar, espero que vocês tenham se divertido ao ouvirem a palestra, ao acompanharem esse conteúdo e de novo, reforçando a consideração inicial, espero que vocês sintam que as suas reflexões foram incentivadas a partir desse conteúdo. Como você sabe, esse é sempre o meu objetivo, promover a reflexão, aprender mais e ensinar melhor. Se você quiser ter acesso ao arquivo completo dos episódios do podcast, é só visitar pergunteaoprofessor.com.br, o nosso website. Lá no pergunteaoprofessor.com.br você também vai encontrar um link no menu superior onde está escrito faça a sua pergunta, aproveite, mande a sua pergunta, ela pode virar pauta dos próximos episódios desse podcast, certo? Mais uma vez então, eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu nesse que foi o episódio de número 4 do podcast Pergunte ao Professor. Eu sou o professor Gustavo Reis, sempre um prazer compartilhar informação com vocês. Por hoje era isso, um abraço.